Eu vou pegar aqui para vocês partes desse livro aqui, ó. Ele é livro da Editora Vida, tá? Livro da Editora Vida. Eu tenho ele desde 1998, que foi exatamente o ano que lançou o livro. Tá? O livro foi lançado em 98 e eu leio e releio novamente esse livro aqui. Então, tá daqui, ó. O que tá aí na tela para vocês é desse livro aqui, tá bom? Então, olha só. O que ele vai dizer, né, a respeito da doutrina do segundo advento na igreja primitiva. Ó, concorda-se em geral que a igreja dos séculos que imediatamente se seguiram ao período apostólico tinha uma opinião pré-milenarista a respeito do retorno de Cristo. Alice, que é um... Olha só, Alice aqui, gente, ele é um amilenarista, certo? Então, um amilenista que estudou história, ele vai dizer o seguinte, ó, cria-se amplamente no pré-milenarismo, na igreja primitiva, embora não se possa dizer com certeza com que amplitude, mas o realce de muitos de seus defensores dava as recompensas terrenas. E aí vai fazer um deboche, né? E aos prazeres carnais. Provocou grande oposição. E a ele foi quase completamente substituído pela posição espiritual de quem? Do pai da Igreja Católica, Agostinho, que a gente já estudou sobre ele aqui, tá? Reapareceu sob formas extravagantes por ocasião da reforma, notadamente entre os anabatistas. Você veja que, por um momento, era crido dessa forma, o próprio milenarista fala isso, era crido dessa forma, deixou de se crer através de Agostinho e na reforma voltou a aparecer de formas diferentes. Pô, de Agostinho até a reforma foi quase 1000 anos de diferença, concorda comigo? Tá? Benjamin e Medi, né, estiveram entre os primeiros estudiosos de distinção da atualidade a defendê-lo, mas não foi senão no início do século passado que ele passou a influenciar na atualidade. Desde então, tornou-se cada vez mais popular e muitas vezes se ouve a declaração de que a maioria dos líderes evangélicos na igreja de hoje é pré-milenarista. Whitby, geralmente considerado o fundador do pós-milenarismo, escreve: a doutrina do milênio ou reino dos santos na Terra por 1000 anos é agora rejeitada por todos os católicos romanos. Não sou eu quem estou dizendo. Isso aqui não é palavra minha, não foi eu que escrevi isso daqui, não. Tá? É um livro que está ali desde 1998. Não tinha nem YouTube na época. Tá? E agora rejeitada por todos os católicos romanos e pela maioria dos protestantes. Mesmo assim, foi considerada pelos melhores cristãos por 250 anos uma tradição apostólica. E como é tal, é apresentada por muitos pais do segundo e do terceiro século, porque a gente sabe disso, que a gente tem os documentos, claro, que falam dela como a tradição do nosso Senhor e seus apóstolos. E todos os antigos que viveram antes deles, que nos contam as próprias palavras nas quais ela lhe foi entregue às Escrituras, que eram assim interpretadas então. E dizem que ela foi mantida por todos os cristãos que eram exatamente ortodoxos. Ela foi recebida não apenas nas partes orientais da igreja, por Pápias na Frígia, Justino na Palestina, mas por Irineu na Gália, Nepo no Egito, Apolinário, Metódio no oeste no sul, Cipriano, Vitorino, Tertuliano, Lactâncio, Severo de Antioquia, né? E pelo Conselho de Nicéia. Então, isso daqui faz parte da história da igreja. Crer num reino milenar literal na Terra não é algo que faz parte da igreja primitiva. Não faz. Isso aí é posterior. Isso aí são os próprios historiadores, inclusive amilenistas, que dizem isso. Os amilenistas sinceros. Tá? Então, olha só. O fato de tais concessões serem feitas por oponentes do pré-milenarismo deve-se apenas ao fato de que a história relata que essa foi a crença universal da Igreja por 250 anos após a morte de Cristo. Quanto a uma lista de historiadores que admite o fato
Schaff escreve: o ponto mais marcante da escatologia da era pré-nicena é a proeminência do quiliasmo, ou milenarismo, que é a crença no reinado visível de Cristo, em glória na terra, com os santos ressurretos por 1000 anos, antes da ressurreição geral e do juízo. Então, isso daqui não sou eu que estou falando, está aqui, ó, História do Cristianismo, está aqui, ó, a fonte, né? História do Cristianismo. A pessoa que for estudar história, ela não, se ela for sincera, não for partidarista, ela não vai se enganar. Tá ali, né? Não tem como você mudar isso daí. Isso daqui não muda, não é interpretação, tá? Antes da ressurreição geral do juízo. Essa certamente não foi a doutrina da igreja incorporada a algum credo ou alguma forma de devoção, sendo antes uma posição amplamente aceita por mestres ilustres. Arnaque diz: a doutrina do segundo advento de Cristo e do reino aparece tão cedo que cabe perguntar se não deveria ser considerada parte essencial da religião cristã. Uma pergunta, já que fazia parte a crença do reino milenar literal já fazia parte do reino da igreja primitiva lá no primeiro século, será que não deveria ser considerada como essencial para a nossa religião? Né? Então, você observa que a igreja, isso aqui é documento, eu nem entrei na Bíblia ainda. História da igreja. Isso aqui são documentos. Você estudar a história da igreja, você vai ver que os bispos nomeados pelos apóstolos criam assim. A não ser que você diga para mim que na segunda geração de discípulos, na primeira geração de discípulos, já entrou apostasia. Você vai dizer para mim, ó, o discípulo de Paulo, de João, né, de Pedro, todo mundo, os seus discípulos todos entraram na apostasia. E quem trouxe a verdade foi a Igreja Católica com Agostinho. Aí tudo bem. Se você crê assim, né, dessa forma, mas eu não creio que os discípulos, logo na primeira geração, já começaram a pregar apostasia. Então, já está aqui, ó. Vamos continuar lendo. Expoentes do pré-milenarismo, talvez a maior compilação de defensores do pré-milenarismo dos primeiros séculos, tenham sido feita por Pertens. Ele os alista da seguinte maneira: defensores do pré-milenarismo no primeiro século: André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago. Aí você vai perguntar, como é que ele sabe que Tiago, que Pedro, que Tomé, que João era milenarista? Porque eles fizeram discípulos. E aí você vai ver os escritos dos discípulos deles, todos eles criam dessa forma. Por isso, é só por isso. Se eu gero um discípulo e esse discípulo está ensinando aquilo que eu ensinei, claro que vai dizer o quê? Que ele está ensinando exatamente como eu cria. E aí você vai pegar vários documentos de diversos discípulos, todos falando a mesma linguagem. Gente, não é possível que deu um pane em todos os bispos no primeiro século. Deu um pane geral. Todo mundo ficou lelé da cuca e começou a pregar errado. Aí é desafiar a minha inteligência. Ó, Tomé, Tiago, João, Mateus, Arístio, João presbítero, todos esses são citados por Papias, que, segundo Irineu, ouviu João pessoalmente e foi amigo de Policarpo. Essa referência aos apóstolos concorda com os fatos que temos provado. Os discípulos de Jesus tinham uma visão judaica sobre o reino messiânico na primeira parte desse século. Em vez de descartá-lo, eles o ligavam ao segundo advento. Em seguida, aí começa mais para frente, ó, Clemente de Roma, que viveu de 40 a 100 depois de Cristo aproximadamente, Barnabé, Hermas, Inácio, bispo de Antioquia, que morreu na perseguição ordenada por Trajano, Policarpo, bispo de Esmina, discípulo de João, Pápias, bispo de Herápolis, viveu entre o ano 80 a 163. Por outro lado, não podemos apresentar nenhum nome que possa ser citado como categoricamente contrário à nossa posição.
2. Possa ser citado como alguém que ensinou, sob qualquer forma ou sentido, a doutrina de nossos oponentes. Então ele está falando, se você acha que teve alguém que ensinou dessa forma, assim, na igreja, cadê o documento? Cadê? Onde é que está? Cadê? Eu encontro um documento, mas lá no 5º século, com Agostinho, que é considerado o pai da Igreja Católica. Inclusive, os historiadores chamam ele de aquele que trouxe um novo tipo sanguíneo para a igreja, ou seja, tirou o antigo e colocou um outro. Mudou a interpretação. O cara muda a interpretação para atender aos anseios de Roma. E aí é isso aí. Essa aqui é a palavra. Essa aí que é maneiro. Isso aí que é show de bola. Vamos simbolizar tudo. Vamos simbolizar. Roma mandou, vamos simbolizar. Então, vamos continuar aqui, ó. Depois do pré-milenarismo, no 2º século, ó, Potino, o Marte, Justino, o Marte, Melito de Sardes, Egísipo, Tassiano, Irineu, as igrejas de Viena e Lyon, Tertuliano, Hipólito, todos eles criam no reino milenar literal. Por outro lado, nenhum escritor sequer pode ser apresentado. Não tem. Não tem. Sinto muito. Ué, não tem. Nenhum escritor sequer pode ser apresentado. Nem mesmo um nome pode ser mencionado dentre os citados que se tenha oposto ao quiliasmo, ou seja, um reino milenar simbólico, né, desse século. Que o estudioso reflita sobre isso. Né? Aqui estão 2 séculos, nos quais nenhuma oposição direta surge contra a doutrina, mas ela é mantida pelos mesmos homens, líderes, os mais eminentes, por meio dos quais acompanhamos a história da igreja. O que devemos concluir? Que a fé comum da igreja quiliástica e que tal generalidade e unidade de crença só poderia ter sido introduzida pelos fundadores da igreja e pelos presbíteros nomeados por ele. Ponto final. Não é doutrina nova, não é uma doutrina que veio de uma seita, não é algo que veio, né, com os dispensacionalistas em 1830, no século XIX, por nenhum outro movimento. Isso é fé da igreja primitiva. E foi colocado aqui nomes e mais nomes e mais nomes de pessoas que criam assim. Aí você chega no 5º século, já com a igreja romana tomando conta de geral já. Aí vem um bispo e começa a pregar diferente, a ensinar diferente. E ele cria literalmente, ele só mudou a ideia dele. Aí agora é um contra todos. Um contra todos, né? Aí esse um que é contra todos, ele é que está certo. Pô, por favor, né? Aqui, ó. Defensores do pré-milenarismo no 3º século, porque foi até 250, né? No 3º século. Olha aí, ó. Cipriano, Cômodo, Nepo, bispo de Assinoe, Corácio, Vitorino, Metódio, bispo de Olimpo, Lactâncio. Embora o testemunho de todos os homens citados acima não seja sempre igualmente claro, alguns deles falaram inequivocamente da posição pré-milenarista. Clemente de Roma escreveu: verdadeiramente, logo sua vontade será cumprida, como as escrituras também testemunham, dizendo: certamente vem sem demora, e de repente virá o Senhor seu templo, o Senhor a quem vós desejais, né, o santo. Justino Marte, né, o diálogo com o Trifônio diz, né, mas eu e qualquer um que somos em todos os aspectos cristãos decididos, sabemos que haverá a ressurreição dos mortos em 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada e aumentada, como declaram os profetas Ezequiel e Isaías. E ainda mais, certo homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, previu por uma revelação que foi feita a ele, que os que crescem em nosso Cristo passaria 1000 anos em Jerusalém e depois disso a ressurreição geral, ou para ser mais breve, a eterna ressurreição, e julgamento de todos os homens também ocorrerá. Então, eu acredito que até aqui está bem claro, bem explícito
bem notório, com uma luz do meio-dia, que a igreja primitiva não era amilenista. Ela não era amilenista. Ela cria em um reino literal sobre a terra depois do advento do anticristo, depois da descida de Jesus e a ressurreição dos santos. Jerusalém seria reconstruída, o templo seria reconstruído, isso tudo está lá nos anais dos documentos. 1000 anos aqui na Terra reinando sobre outras pessoas. Isso não sou eu quem estou dizendo. Isso aí eu estou só mostrando o que eles acreditavam, unanimemente, até o ano 250 depois de Cristo.